A história do rei Davi é uma das mais complexas e, sinceramente, fascinantes de todos os tempos. E a grande questão que fica é: como é que um homem com tantas falhas, tantos erros graves pôde receber o título de Homem segundo o coração de Deus? A resposta para isso revela o que, no fundo, realmente importa. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa ideia aqui. Essa única frase é a chave para a gente conseguir destravar a história toda da vida de Davi. Enquanto todo mundo via um pastorzinho, um fugitivo ou um rei poderoso, Deus via o coração. E a gente vai ver esse tema se repetindo de novo e de novo. Então, vamos lá. A história de Davi não começa num palácio, com toda a pompa. Começa num pasto, num lugar onde ele era basicamente invisível para o resto do mundo. Pensa só na cena. O profeta Samuel, a figura mais importante de Israel, chega na casa de Jessé para ungir o futuro rei. Todos os filhos, os fortes, os bonitos, são apresentados, menos um, Davi. Ele era tão insignificante para a própria família que nem se deram ao trabalho de chamar ele do campo. Ele era literalmente a última pessoa que qualquer um escolheria. E aqui está o nosso primeiro grande insight. Essa unção secreta de Davi já mostra de cara que os critérios de Deus são completamente diferentes dos nossos. Não tinha nada a ver com aparência, com força, com status. Tinha a ver com o coração. Agora vamos avançar um pouco na história para o primeiro grande teste público de Davi. Mas olha, é muito importante entender que a fé que ele mostrou ali contra o gigante não apareceu do nada. Ela foi construída, foi forjada no anonimato, bem longe dos olhos de todo mundo. O pasto era o campo de treinamento de Davi. Antes de encarar um gigante na frente de todo mundo, ele encarou leões e ursos sozinho para defender suas ovelhas. Cada uma dessas batalhas invisíveis era como um ensaio para o grande confronto que ia definir o futuro dele. A confiança que ele tinha foi construída, não veio de graça. E esse slide aqui mostra o contraste de um jeito brilhante. De um lado você tem Golias, o auge da força humana, da intimidação. Do outro, Davi, com ferramentas de pastor. A diferença física era absurda, mas o poder de verdade, o que ia decidir a luta, não dava para ver. E a lição aqui é clara. A vitória de Davi ensinou a nação inteira que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força bruta, mas com uma confiança radical num poder que é invisível. A gente podia pensar que depois de derrubar o gigante, a vida de Davi ia ser fácil, né? Que nada! Pelo contrário, ele entrou num dos períodos mais difíceis da vida dele. Um tempo que acabou moldando o caráter dele tanto quanto as vitórias. Esses anos como fugitivo foram uma verdadeira prova de fogo. Pensa bem, ele tinha a promessa de ser rei, mas estava vivendo como um criminoso, escondido em cavernas. Foi nesse tempo de sofrimento que ele escreveu muitos dos salmos, aprendendo na pele o que era depender totalmente de Deus. E o mais incrível, quando ele teve a chance de tomar o poder à força, ele se recusou, 2 vezes. O que mais impressiona nesse período é a paciência dele. Ele se recusou a encostar a mão no ungido do Senhor, que era o rei Saul, mesmo quando Saul estava ali, vulnerável na sua frente. Davi escolheu esperar o tempo de Deus, em vez de fazer as coisas do jeito dele. E finalmente o tempo de Deus chegou. E agora que Davi se torna rei, a gente vai ver de cara quais eram as verdadeiras prioridades do coração dele. A ascensão política dele foi meteórica. Ele unificou a nação, estabeleceu uma capital. Mas o ato mais importante dele não foi militar nem político, foi espiritual. A primeira grande coisa que ele fez foi trazer a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, para o centro do reino. Isso leva a gente para uma cena que, olha, diz tudo sobre ele. Davi dançou na frente da arca com toda a sua força, sem se importar com a dignidade de rei. A esposa dele, Mical, olhou com desprezo, mas para Davi, adorar a Deus de verdade era muito mais importante do que manter a pose. O coração dele estava totalmente entregue. Mas a história não é só feita de vitórias. A gente precisa falar da parte mais sombria da vida de Davi, a sua grande queda. E, mais importante ainda, o que a resposta dele a essa queda nos ensina sobre o que ele tinha no coração. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O rei Saul também pecou e pecou feio, e foi rejeitado por Deus. Davi cometeu pecados terríveis, adultério e assassinato. Então, qual é a diferença? Por que um foi descartado e o outro continuou sendo o homem segundo o coração de Deus? A resposta está no arrependimento. Quando Saul foi confrontado, ele deu desculpas, tentou proteger a própria imagem. Agora, quando Davi foi confrontado, ele não tentou se defender, ele desmoronou. Ele só disse, pequei contra o Senhor. O Salmo 51 é o raio-x desse coração quebrado e arrependido.
Só que atenção, é fundamental entender isso. Davi foi perdoado sim, mas as consequências dos atos dele foram devastadoras e perseguiram a família dele pelo resto da vida. O perdão restaurou o relacionamento dele com Deus, mas não apagou a dor e o estrago que ele causou. Então vamos lá. Olhando para a vida inteira de Davi, com todos os altos e baixos, como é que a gente pode resumir o legado que ele deixou? Uma parte do legado dele é profética. A vida de Davi, de várias formas, funcionou como uma espécie de trailer, sabe? Um prenúncio do Messias que viria da linhagem dele. Ele foi o pastor que se tornou rei, apontando para o pastor e rei definitivo. E talvez o maior presente que ele deixou para a gente, para o nosso dia a dia, sejam os salmos. Davi deu voz a todo tipo de emoção humana na presença de Deus. Ele nos ensinou a orar de coração aberto, seja na alegria, na dor, na raiva ou no arrependimento mais profundo. E isso nos traz de volta ao ponto inicial. Davi não foi escolhido por ser perfeito. Longe, muito longe disso. Ele pecou terrivelmente. Mas o coração dele sempre, de novo e de novo, voltava para Deus. A vida dele foi marcada por uma profunda dependência do Senhor, tanto nos momentos de glória quanto nos de fracasso total. E no fim das contas, a história de Davi deixa essa pergunta no ar para a gente pensar. A vida dele parece sugerir que um coração que busca a Deus, mesmo que tropece e caia feio no caminho, é o que Deus realmente procura. E essa é uma verdade que vale a pena a gente guardar.